E aí pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais um vídeo de mecânica clássica. Hoje nós vamos começar a estudar a dinâmica de corpos rígidos, ou seja, como é que esses corpos se movimentam na presença de torques externos. Nós vamos nos utilizar de dois sistemas de coordenadas, um deles inercial, o outro sistema de coordenadas, que eu vou chamar de sistema de coordenadas local, que vai ser um sistema de eixos ortonormal preso no corpo rígido. Nós vamos ver como é que nós podemos representar vetores nesses dois sistemas de coordenadas e vamos utilizar esse sistema de coordenadas para descrever o que seriam as equações dinâmicas do corpo rígido, que são chamadas de equações de Euler. Então vamos lá. Nós vamos falar nesse vídeo sobre as equações de Euler do corpo rígido, então a ideia é nós chegarmos nessas equações, que são as equações que me descrevem a dinâmica dos corpos rígidos. Primeira coisa, como é que a gente vai usar a nossa notação? A gente vai basicamente utilizar a notação matricial, em que vetores são matrizes de uma coluna e nós também vamos ter matrizes 3x3. Especificamente, quem aparece mais é uma matriz de rotação, que nós vamos definir daqui a pouco, e a matriz de inércia. A gente vai chamar a velocidade de um ponto x do corpo rígido com relação a um sistema de coordenadas inercial. Simplesmente nós vamos chamar de x. Aqui eu não vou usar o negrito, mas é uma concessão que eu estou fazendo só nessa seção aqui. E a velocidade angular também vou chamar simplesmente de ômega sem negrito, já sabendo que ele é um vetor coluna ômega 1, ômega 2, ômega 3. Vamos passar aqui para um desenho. Qual é o meu setup? Bom, primeiro, aqui eu vou supor que eu vou analisar um corpo rígido que está aqui. É esse desenho. Aqui eu estou num corte, de novo, bidimensional. E um sistema de coordenadas com a origem aqui, ó, no ponto 0, 0, 0. Então imagina aqui que é um eixo Y, um eixo X e o eixo Z saindo da tela. E esse é um sistema de coordenadas que eu vou chamar de sistema inercial. E o corpo, não sei quais são as forças externas que agem sobre ele, mas o corpo rígido, aqui ele está representado num tempo t0. Se eu soltar o tempo, ele vai se movimentar com relação a esse sistema de coordenadas. Então ele vai transladar e vai rodar com relação ao sistema de coordenadas inercial. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um pivô do corpo rígido, que é esse ponto A, e nós vamos escolher um outro sistema de coordenadas, que é um outro sistema de eixos. E esses sistemas de eixos são esses vetores aqui. Esse sistema de coordenadas eu vou chamar de sistema de coordenadas Y. E o sistema de coordenadas original eu vou chamar de sistema de coordenadas X. Qual que é a característica do sistema de coordenadas Y? Esse sistema de coordenadas ele vai ter eixos fixos no corpo rígido. Então, à medida que o corpo rígido se movimenta, os eixos acompanham o movimento do corpo rígido. Então, esse sistema de coordenadas em vermelho aqui, ou esse sistema de eixos em vermelho, ele não é um sistema inercial. Mas eu vou supor que ele é ortogonal. Então, imagina que eu tenho 90 graus aqui em todos os vetores. Então, eu tenho dois sistemas de coordenadas. Um que é inercial, aqui fora, e o outro que acompanha o movimento do corpo rígido. A posição do ponto A com relação ao sistema inercial é esse vetor A, que aqui eu estou representando com um vetorzinho. Se eu pegar um ponto qualquer X do corpo rígido aqui, ele vai ter um vetor, uma representação, que é um vetor Y com relação ao sistema local, que é o sistema de coordenadas em A, e vai ter um vetor posição X com relação ao sistema inercial. Então eu vou trabalhar simultaneamente com dois sistemas de coordenadas, o inercial e o local preso no corpo rígido. Qual que é a representação inercial? Na representação inercial, um ponto X do corpo rígido tem posição X, que é um vetor coluna e que depende do tempo. Esse vetor X vai se movimentar. E esse sistema de coordenadas, que eu chamo de inercial, eu vou chamar de sistema de coordenadas X. Então eu tenho um sistema de coordenadas X1, X2, X3. Qual que é a representação local? A representação local ele é caracterizado pelo sistema de coordenadas que eu vou chamar de conjunto Y. Portanto, eu tenho Y1, Y2 e Y3,
em um ponto x do corpo rígido tem posição y constante com relação a esse sistema de coordenadas, né? Porque como o sistema de coordenadas y se movimenta junto com o corpo rígido, né? Ou seja, esse eixo em vermelho se movimenta, o ponto também se movimenta, portanto, esse ponto y com relação ao sistema de coordenadas ele é fixo. Contudo, não vai ser fixo com relação ao sistema de coordenadas inercial. Como é que é a transformação entre esses dois sistemas de coordenadas? Basta olhar aqui na figura como é que se comporta um ponto x qualquer do corpo rígido, a princípio fixo no corpo rígido, no sistema de coordenadas x e no sistema de coordenadas y, que é o sistema com origem em A. Se eu tenho a posição desse ponto x como x no sistema de coordenadas x e y no sistema de coordenadas y, eu sei que x e y estão relacionados com x igual a y mais A. Então eu sei aqui que na minha notação matricial, x é igual a y mais A. Mas aí eu vou colocar uma condição inicial nesse sistema de coordenadas. Existe um tempo t igual a t0 em que ambos os sistemas coincidem, ou seja, num tempo t igual a t0, ambos os sistemas estão na mesma posição da origem e também têm os seus eixos coincidentes. O eixo x1 é igual a y1, x2 é igual a y2 e x3 é igual a y3, portanto, meu sistema x é igual ao meu sistema y, mais isso em t0. Quando isso acontece, claro que x de t0 é igual a y de t0, mas isso não necessariamente é verdade para as velocidades. Se a gente pegar essa equação aqui de cima por um tempo qualquer e derivar com relação ao tempo, eu vou ter que x ponto é igual a y ponto mais a ponto, né? Porque esse vetor de separação entre as origens também pode mudar com o tempo, afinal de contas o corpo rígido está em movimento. Agora a gente pode supor um vetor S, a princípio fixo no corpo rígido. Então nós sabemos que S no sistema de coordenadas x em t0, sua velocidade vai ser igual à velocidade em y num instante t0. Só que no sistema y, que é baseado no pivô, eu já sei que esse ponto de y é ômega produto vetorial com SY. Afinal de contas, esse ponto está fixo no corpo rígido. Então, isso aqui vale em t0. Se isso aqui vale em t0, se eu deixar o tempo soltar e considerar também o vetor SY como um vetor qualquer, com origem no ponto A, a equação geral que eu vou ter para esses caras vai ser a seguinte. S de x de t vai ser igual a ômega SY de t mais a variação do SY com relação ao tempo no sistema de coordenadas y. Ou seja, se eu deixo o tempo rolar, eu continuo tendo uma componente da velocidade em x no corpo rígido, mas aí eu acrescento a variação do vetor com relação ao tempo. Essa equação aqui é a equação geral que me diz como é que as velocidades de vetores no sistema x e no sistema y se relacionam. Se ômega é uma velocidade angular, ômega ponto é uma aceleração angular. Então, aplicando em ômega essa equação aqui, eu vou ter um ômega no sistema x ponto é igual a um ômega. Claro que esse ômega aqui ele está no sistema y, portanto aqui eu tenho ômega y mais ômega y ponto. Mas veja que ômega y vetorial ômega y dá zero. Portanto, a aceleração angular ela é invariante entre os dois sistemas de coordenadas, por isso que a gente não usa um subíndice para ômega. Bom, a gente viu o seguinte, que o torque, no geral, eu vou chamar torque de N, no caso de uma partícula, vai ser a posição vetorial força que age sobre a partícula. Essa é a definição geral para o torque de uma partícula I. Vamos colocar assim, certo? Então esse é o torque sobre uma partícula. Agora, quando eu estou em um referencial inercial, ele é igual à derivada temporal do momento angular. Portanto, eu vou utilizar essa ideia no caso de corpos rígidos. O torque sobre o corpo rígido, eu vou dizer que o torque é a derivada
temporal do momento angular no sistema X, porque o meu sistema X é um sistema inercial. Agora, posso utilizar essa equação aqui nesse caso, portanto eu sei que esse cara aqui é igual a ômega L no sistema Y mais Ly ponto. Então no sistema Y, meu torque ele é dado por essa expressão aqui. Agora eu vou exclusivamente para o meu sistema Y. As equações de Euler, elas são as equações dinâmicas escritas no sistema Y. E quais são essas equações? Essas equações são precisamente as seguintes. Ômega vetorial momento angular mais a variação temporal do momento angular é igual ao torque externo. Lembre-se aqui que o momento angular ele é igual a I ômega. Portanto, aqui eu tenho ômega L é igual a ômega produto vetorial I ômega. L ponto é igual a DDT de I ômega, que no geral ele vai ser I ponto ômega mais I ômega ponto. Lembre-se que agora estamos todos no sistema Y. Minha matriz de inércia é constante, não depende do tempo. Portanto, L ponto é igual a I ômega ponto. E aí eu consigo escrever essas equações aqui da seguinte forma. Ômega vetorial I ômega mais I ômega ponto é igual ao torque. Isso aqui são 3 equações, que são as equações dinâmicas do corpo rígido. O que ele me dá? Se ele me dá o torque externo e eu conhecer a matriz de inércia, eu posso resolver essas equações. É uma equação diferencial de primeira ordem para a velocidade angular. E é o que eu espero encontrar, é a velocidade angular. Então aqui eu tenho a aceleração angular, tá vendo? E aqui as velocidades angulares aqui. Em componentes, nós podemos escrever essas equações da seguinte forma. Bom, Ni é a componente I do torque externo. Aqui desse lado, mais fácil, eu vou ter uma soma em J de I e J ômega J, mais... Bom, eu preciso descobrir em componentes como é que é esse produto vetorial aqui, né? Então, como ele é um produto vetorial, eu sei que ele é um vetor de componente I. Aí o que eu vou fazer é introduzir o símbolo. Eu vou introduzir, inclusive, antes, o símbolo de Levi-Civita. É uma forma bem compacta. É chamado de epsilon IJK. Ele vai ser igual a 0 se I for igual a J, I for igual a K, ou J for igual a K, ou seja, se alguma das componentes forem iguais, dá 0. Ele é 1 para o epsilon 1, 2, 3. E ele é menos 1 para combinações anticíclicas de 1, 2 e 3. Ou seja, o epsilon 1, 3, 2 é menos 1. Ele é um símbolo completamente antissimétrico e ele obedece a essa propriedade aqui. O epsilon IJK é igual a menos epsilon IKJ, que é igual a epsilon KIJ. Eu vou usar esse símbolo aqui. Esse símbolo é ótimo para produtos vetoriais. Então, como esse cara é um produto vetorial, o produto vetorial entre dois vetores é uma soma em J e K de epsilon IJK, ômega J ou I ômega K. Esse é o produto. E esse cara aqui é uma contração, certo? Ele é em si uma somatória em M e Km ômega M. Então aqui eu tenho uma somatória também em M, que eu vou deixar aqui fora. Então aqui, olha só, eu tenho uma parte que é quadrática em ômega e que depende da matriz de inércia e desse símbolo de Levi-Civita. Parece complicadinho, mas não é tão complicado quando eu vou para o sistema de eixos principais. Se eu vou para o sistema de eixos principais, significa que minha matriz de inércia é diagonal. O I vai ser a matriz 3x3 dos seus autovalores, que eu vou chamar de I1, I2 e 3. Por isso a utilidade de resolver o problema de autovalores para esse cara aqui. Então vamos tomar essa expressão aqui. O que acontece quando o I é diagonal? Primeiro, eu vou trabalhar esse termo. Se o I for diagonal, o que acontece com esse termo é que o I e J ele é igual a delta I. Ou seja, quando J é igual a I, quando J é igual a I, vai me dar um momento de inércia. Quando J é diferente de I, vai dar 0. Esse termo aqui, obrigatoriamente, vai matar a soma em J e vai sobrar o termo em I igual a J. Então, esse cara aqui é esse termo aqui, sem soma. Então, por exemplo, vou pegar essa expressão e fazer componente por componente.
Vai ser mais fácil vocês enxergarem. A componente 1 do torque vai ser I1, e aqui eu vou ter ε1jk aqui desse lado. Só que a única componente diferente de zero aqui é 1, 2 e 3 são todos zero. Então, eu obrigatoriamente mato a soma e eu tenho I1 ômega 1. Esse é o primeiro termo aqui. Aqui eu tenho ε1jk. E eu tenho uma soma em J e uma soma em K. Então, eu posso abrir essa soma em dois termos. O J não pode ser 1. Porque se o J for 1, o termo dá 0. Então, o J só pode ser 2. Aqui. 2, 2. E aqui o J, já que eu estou abrindo a soma, vai ser 3. 3, J3. Maravilha. Portanto, aqui só restou o K igual a 3. Porque se for 1 ou 2, dá 0. Então, o K é 3. Portanto, aqui eu não tenho a soma, né? Eu estou substituindo, mas se o K for 3, some a soma em K. Então, o K aqui é igual a 3. E aqui, a única alternativa que eu tenho é o K igual a 2. Aí, some a soma em K. Agora, o I é diagonal. Então, o M tem que ser igual a 3. Portanto, todos os outros são 0. E aqui, o M tem que ser 2. Porque todos os outros são 0. Epsilon 1, 2, 3 é 1, por definição. E o epsilon 1, 3, 2 é menos 1. Portanto, aqui, olha só o que eu tenho. Ômega 2, ômega 3, vou colocar em evidência. E 3 menos I2. A primeira componente do torque já adquiriu uma forma mais palatável. Se vocês fizerem a mesma conta, o N2 vai ser I2 ômega 2. Oh, gente, desculpa, aqui é ponto, tá? Essa é a aceleração, tem que ter aceleração em algum lugar. Né? Aqui é a aceleração angular também, senão não tem equação dinâmica. Então, na forma geral, aqui é ponto. Então, aqui eu tenho também ponto e aqui eu tenho ponto. Mais, eu tenho 1, 3, 2 e 1. Aqui vai ser I1 menos I3 ômega 1 ômega 3. E N3 vai ser igual a I3 ômega ponto 3 mais I2 menos I1 ômega 2 ômega 3. Uma forma mais legal de decorar essas equações é colocar numa ordem cíclica. Por exemplo, eu tiro menos, coloco 2, 3. Então eu tenho N1 é I1 menos I2 menos I3. Então 1, 2, 3. Mas aí eu tenho que deixar esse sinal de menos para manter a ciclicidade. Aqui eu ficaria 3, 2. Então 2, desculpa, 3, 3, 1. Aí eu ficaria I2, I3, I1, 1, 3. E aqui menos 3, 1, 2. Aqui nesse caso. Também posso escrever dessa forma, é assim que eu decoro. I1, I2, I3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Então tem uma ciclicidade 1, 2, 3, se eu tivesse sinal de menos. Então essas aqui são também conhecidas como as equações de Euler do corpo rígido em um sistema de eixos principais. Antes de eu ir para os exemplos, perceba uma coisa interessante aqui. Eu sei que o torque é dado por essa equação geral, que é a forma geral das equações de Euler. Como esse cara é um vetor, né? Posso fazer o produto escalar com ômega. Se eu fizer o produto escalar com ômega, eu tenho isso aqui. E esse termo aqui, né, nós vimos que é igual a uma soma em I de ômega I, o resto dessas componentes I, que por sua vez é igual, esses caras aqui nós calculamos, que é precisamente igual a esse termo aqui. Então eu já posso colocar aqui ômega I, ômega J, ômega M. O problema é que aqui eu tenho dois termos simétricos. Eu posso trocar I por J aqui, mas a matriz de Levi-Tivita é antissimétrica. Então esse termo aqui é zero, né? Vai ser automaticamente zero. Portanto, como resultado, esse termo aqui é zero. E aí eu vou pegar a energia cinética, que eu sei que é meio de ômega transposto I ômega, e vou derivar com relação ao tempo. Quando eu faço isso, esse cara aqui vai virar o seguinte. Esse cara mais, tiro o ponto aqui, esse cara mais esse cara. Só que como o I ponto é zero, que eu estou no sistema de coordenadas local, a derivada da energia cinética com relação ao tempo vai ter só esses dois termos aqui. Aí eu vou para componentes para vocês verem o que acontece.
que é ômega transposto I ômega? É uma somatória em IJ de ômega ponto I, IJ, ômega J. E esse lado aqui, mesma coisa, só que aí com ponto trocado para cá. Só que a matriz de inércia, ela é simétrica, então eu posso trocar J por I. Ambos J e I são índices mudos, ou seja, eles estão todos somados, né? Então eu posso trocar aqui JI, então eu troco todo I por J nessa expressão aqui. Então eu faço J e JI, né? Não importa a ordem com que eu faço a soma, posso trocar aqui, portanto, olha só o que acontece. Posso fazer isso, já que são números. O primeiro termo ficou igual ao segundo. Portanto, posso fazer esse cara aqui. E esse cara aqui é igual ômega transposto ponto I ômega, mas claro, a gente viu que como I é simétrico, eu posso transportar a derivada para cá. Então, esse cara, ômega transposto I ômega ponto. Então, o que é a variação da energia cinética com o tempo? É a potência realizada pelo torque, é dada por essa expressão aqui. Então, o torque ele muda a energia cinética de rotação do corpo rígido e a potência, ou seja, a energia despendida por unidade de tempo, é dada por essa expressão. Tem um caso especial do corpo livre como pivô no ponto A. E esse ponto A pode ser o centro de massa do corpo. Quando eu tenho esse caso aqui, o torque é zero. Então, eu já vou para um sistema de coordenadas em que eu tenho eixos principais. Eu tenho a minha primeira equação zero, minha segunda equação zero, minha terceira equação zero. Maravilha. Então, o corpo livre, torque nulo, essas são, a princípio, as equações de Euler. Se o corpo está rodando com eixo em um dos seus eixos principais, por exemplo, o eixo, vamos colocar o eixo E1, né? Vamos supor que ele está rodando com eixo em um dos seus eixos principais, que é E1. Se isso acontece, ômega 2 e ômega 3 são iguais a zero. Opa, aqui tá errado, né? 2, 3, 2, 3, 3, 2, 1. Se tá errado aqui, tá errado em cima. 2, 1. Perfeito. Se o corpo roda com eixo em um dos seus eixos principais, por exemplo, E1, ômega 2 e ômega 3 são zero. Então, todo mundo aqui é zero. O ômega 2 ponto é zero e ômega 3 ponto é zero. Então, essa equação dá zero igual a zero. Ômega 3 ponto é zero e esse cara aqui é zero. Portanto, eu tenho uma única equação, que é I1 ômega ponto 1 igual a zero. Desde que o I1 seja diferente de zero, ele tem que ser, porque a matriz de inércia tem determinante diferente de zero, a equação de movimento, portanto, é ômega 1 igual a constante. Ou seja, a primeira coisa que a gente observa é que um corpo livre que gira sobre um dos seus eixos principais, que é geralmente o que acontece quando eu deixo um corpo livre girando, ele vai ter velocidade angular constante, é o que eu espero que aconteça quando o torque é zero. Vamos agora fazer um segundo exemplinho, que é uma da esfera de raio A em massa M, eu vou colocar massa M pequena, de densidade constante, que sequer vai aparecer. O que eu quero que aconteça? Eu quero que essa esfera rola livre sobre o plano x1, x2, portanto ela está sobre um plano, sem deslizar. E como a esfera rola sem deslizar no plano, e aí eu estou supondo que toda a força, que não existe nenhuma outra força externa, eu suponho que o atrito da esfera com o plano é o que ocasiona o rolamento. Essa é a explicação mais comum que a gente encontra para uma esfera que rola sem deslizar sobre uma superfície. Portanto, a gente supõe uma força F horizontal de atrito que age sobre essa esfera. Então, é simplesmente uma esfera que rola sobre um plano sem deslizar e eu quero saber como é que é o movimento dessa esfera. A primeira coisa que a gente pode observar é que como é que é essa força? Essa força, ela é um vetor desse tipo. Vou colocar como um vetor linha. Ele é um F1, F2 e F3 igual a zero. Em que o F1 é igual à massa da esfera vezes a aceleração do centro de massa da esfera. E o F2, isso a gente tira da segunda lei de Newton, também é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa da esfera, aqui agora componente 2 do plano. Vamos falar sobre o torque.
Bom, o torque que ele vai sofrer, como a força sobre a esfera acontece na superfície da esfera e o centro de massa está no centro da esfera, né? O torque na direção 1 ele vai ser igual à posição do centro de massa, vetorial força, direção 1. E isso, claro, é igual a R2F3 menos R3F2. Como F3 é zero, isso é simplesmente igual a menos R3F2. Quem é R3? Né? R3 é a posição do centro de massa com relação ao ponto de contato da roda no chão. Então, R3 é menos A, então eu tenho A F2. Na mesma continha, vocês vão ver que o F2 é igual a menos A F1. E o torque na direção Z é zero, porque a força em F1 e F2 são iguais. Então aqui eu vou ter, só para vocês se convencerem, isso aqui é R1 F2 menos R2 F1. R1 é menos A mais A. Então eu vou tirar menos A aqui em evidência. F2 menos F1. Eu não tenho nenhuma razão para desconfiar que uma determinada direção do plano exerce uma força diferente de qualquer outra direção. Portanto, eu suponho que F2 é igual a F1. E, portanto, o torque na direção 3 é zero. Nas equações de Euler, vamos pegar aqui essas equações. Todos os lados aqui são zero, por quê? Porque todos os momentos de inércia da esfera são iguais. E o I1 é igual ao I2, que é igual ao I3. Esse torque aqui é zero, esse torque aqui é menos A F1, e esse torque aqui é igual a F2. Então, a primeira coisa que eu vejo é que ômega3 é uma constante. A velocidade angular ao redor do eixo Z, que sai do plano, é constante. Então, que é algo que a gente espera que aconteça. No caso dos outros, eu tenho o que a gente chama de vínculos de rolamento. Quais são os vínculos de rolamento? X1 é igual a ômega 2 e o X2 é igual a menos A ômega 1. Esse é um modelo de rolamento, tá certo? E nós vamos usar esse modelo aqui. Isso aqui implica, para a minha primeira equação, vamos pegar essa primeira equação aqui, certo? Como F2 é mx 2.2, eu vou passar o i aqui dividindo, e o x2.2 é menos A ômega 1 ponto. Então essa equação aqui, ela fica... Como A é diferente de zero, M é diferente de zero e o I é diferente de zero, não tem como esse termo aqui ser igual a zero. Esse termo aqui teria que ser negativo. Todos os termos são positivos. Então, a única alternativa que eu tenho aqui é que ômega 1 também é uma constante. Se eu pegar a segunda equação, eu vou chegar à mesma conclusão. Portanto, aqui eu chego à conclusão de que ômega 2 ponto é igual a zero. Aqui a gente vê que ômega, que a velocidade angular é constante durante todo o movimento. Depende da direção que você lança inicialmente a bola para ela rolar. Agora, a gente vê também, em função das forças, né, e em função dos vínculos, que mx2.1 é igual a m ômega 2 pontos, e esse cara aqui tem que ser zero, né? Por outro lado, eu vejo esse aqui é menos A ômega 1 ponto, também tem que ser igual a zero. Portanto, eu não tenho força nem no eixo X nem no eixo Y se eu quiser que os vínculos de rolamento sejam obedecidos. Então, não só a velocidade angular é constante, como o centro de massa tem movimento inercial. Beleza? Vamos voltar para cá então, para encerrar esse vídeo. Então, o que nós vimos aqui foram as equações de Euler do corpo rígido. Essas equações me determinam a dinâmica da velocidade angular, uma vez que eu conheço o momento de inércia do corpo e o torque que age sobre ele. O que eu vou ter na aula que vem? Então, na próxima aula, nós vamos continuar estudando corpos rígidos e nós vamos ver, e especificamente no próximo vídeo, o nosso tema vão ser os ângulos de Euler, para descrever o corpo rígido. A partir dos ângulos de Euler, eu vou ter uma representação, uma das representações, não necessariamente a mais apropriada, para estudar o movimento de sistemas mais complexos. Tá certo? Então, bons estudos e até o próximo vídeo.